cessar-fogo, ele menciona ali propostas em discussão entre as partes, incluindo um plano de 10 pontos atribuído ao Irã e considerado pelos Estados Unidos como base para a negociação. Entre os pontos estariam ali garantias de não agressão, manutenção do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz, também tem ali o reconhecimento do direito ao enriquecimento de urânio e a suspensão de sanções econômicas. O que a gente pode esperar do cumprimento, então, dessas exigências que foram colocadas nesse documento, mas ali por parte dos Estados Unidos? Veja, o Trump se encontra sob pressão da sua base interna, então ele diz que conseguiu os seus objetivos, não são os objetivos que ele havia estabelecido inicialmente, evidentemente, mas diz que reconheceu que a capacidade militar do Irã está substancialmente diminuída ou eliminada, não é? Como ele disse várias vezes que a capacidade nuclear do Irã está obliterada, não é? Nunca houve um ataque iminente nuclear aos Estados Unidos. Mas ele anuncia isso para fins da sua base interna, não tem nenhuma credibilidade internacional. Todos sabem que os Estados Unidos se renderam unilateralmente, consequentemente, não Israel, mas os Estados Unidos se renderam aos 10 pontos que foram feitos pelo Irã. E esses 10 pontos são muito mais exigentes do que qualquer negociação de cessar-fogo, porque exige, por exemplo, a suspensão de todas as sanções que já estão estabelecidas há muitos anos contra o Irã, em diferentes setores, não é? E vai se criar um regime novo para o Estreito de Hormuz, o que não existe em situações geográficas desse tipo, digamos. Não se trata de um canal construído, como foi o Panamá, como foi Suez. Se trata de uma passagem marítima e que é regulada também por leis internacionais que o Trump ignora e que agora o Irã abusa da sua condição geográfica, né, de vigilância sobre a passagem de navios para impor novas condições, provavelmente um pedágio de passagem, não é? E ele vai regular os navios que poderão ou não passar, segundo sejam amigos ou inimigos do próprio Irã. O Conselho de Segurança da ONU, ele acabou rejeitando na terça-feira a resolução que previa aprovar o uso da força por países para poder reabrir o Estreito de Hormuz. A China e a Rússia, 2 dos 5 membros permanentes do Conselho, que têm poder de veto, acabaram então vetando o texto que foi proposto pelo Bahrein. A resolução ela previa todos os meios defensivos necessários para poder proteger a rota marítima. Como a ONU ela pode atuar a partir de agora para poder ajudar a, assim, acabar com o conflito e a gente ter ali uma perspectiva de fim desse conflito que acontece lá no Oriente Médio? Vamos ser realistas, a ONU pode atuar como um palco de negociações, de conversações, de entrevistas, de lado e outro. Ela não tem poder próprio. Havia uma comissão militar prevista em 1945, que seriam tropas da ONU para atuar segundo as resoluções do Conselho de Segurança. Nunca foi criado. Os estados atuam em missões de imposição da paz, né, peacemaking, mas atuam com base nos seus comandantes nacionais, que respondem mais aos seus governos do que ao próprio Conselho de Segurança. Mas vejamos, mesmo que tivesse sido aprovada essa resolução do Conselho, autorizando o uso da força para abrir o estreito, ela não seria implementada. Não há condições, nenhum país e nem os Estados Unidos têm condições de fazer isso pela força, não é? Sabe que precisariam colocar tropas no terreno, haveria muitos mortos entre os soldados americanos, né? Seria uma repetição ou do Vietnã, que terminou quando muitos caixões vinham de volta aos Estados Unidos, não é? 50 mil soldados sacrificados no Vietnã, ou a desastrosa invasão do Iraque em 2003, sem autorização do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos foram, invadiram e tiveram um custo enorme, não é? E desde então eles relutaram em ingressar em novas guerras. Acabaram entrando depois dos ataques terroristas, atacaram o Afeganistão com autorização do Conselho de Segurança, não é, para desmantelar o governo talibã que abrigava os terroristas. E antes eles tinham feito já uma operação contra o Iraque por causa da libertação do Kuwait, que tinha sido invadido pelo Saddam Hussein em 1990, também autorizado pelo Conselho de Segurança. Houve uma operação basicamente americana, ainda que sob o chapéu do Conselho de Segurança da ONU, não é? Então, essas coisas são muito fáceis de serem colocadas no papel, entendimento puramente verbal, mas na prática exige um sacrifício. E nem os militares americanos, não é,
entregues a um bando de malucos, não é, como é o secretário da Guerra, conseguiriam fazer aquilo que uma eventual resolução da ONU impusesse, a abertura do Estreito de Hormuz por força militar. Nem os americanos se dispunham a fazer isso, e há um grande debate interno no governo americano entre a ala militar, digamos assim, o Pentágono, e a ala política, que são aqueles serviçais do Trump no Salão Oval da Casa Branca, que decidem coisas absolutamente estapafúrdias, não é? Guerra religiosa, eliminação de uma civilização, coisas que, como eu disse, não existem precedentes na história mundial. Nem o Hitler anunciou o fim da civilização eslava ou russa, não é? Ele apenas estava em busca do Lebensraum, de um espaço vital para a grande Alemanha. Paulo, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, a minha dúvida que fica é se Trump ele pode responder por crime de guerra por conta dessas ameaças que ele acabou fazendo, né? A gente viu ele ameaçando destruir usinas e pontes, e uma das mais graves, né, se a gente pode colocar, é acabar com toda a população, e isso deixou todo mundo em extrema tensão, né? Ontem, até ali aguardando das 9 horas da noite aqui, horário de Brasília, mas também antes mesmo dessa publicação dele. Futuramente, né? Porque a gente sabe que hoje ele está no poder e provavelmente, assim como ele já tem feito, ele que dita as regras, né? Mas futuramente ele pode responder por crimes de guerra por conta dessas ameaças? Deveria e mereceria, mas vamos lembrar, o Putin em primeiro lugar, o Netanyahu em segundo lugar, já foram mandatados para prisão, arrestação e processo na Haia, no Tribunal Penal Internacional, pelos crimes cometidos na invasão, a guerra unilateral de agressão à Ucrânia em 2022, e o Netanyahu pelo genocídio praticado na faixa de Gaza, não é? Já estão condenados e procurados. O Trump talvez seja objeto de algum novo processo no TPI, mas não terá efeito prático, a menos que ele saia dos Estados Unidos em algum momento e seja preso. Vamos lembrar o caso do Pinochet. Não houve nenhuma condenação pelo TPI, porque inclusive é antecessor do TPI. Mas o Pinochet estava em visita à Grã-Bretanha, a sua amiga Margaret Thatcher, e um juiz da Espanha ordenou a sua prisão. E ele ficou preso na Grã-Bretanha durante algum tempo, durante alguns meses, até que se negociasse uma volta dele discreta ao Chile, não é? Responsável por crimes de guerra que mataram espanhóis, não é? Assim como existem diferentes processos na Itália contra militares argentinos que mataram nacionais argentinos na sua guerra de repressão, na ditadura do Videla, de 76 em diante. Ou seja, existem diferentes maneiras de atacar por crimes de guerra mandatários ou pessoas, não é? Líderes políticos ou líderes militares. Isso já foi feito e poderá ser feito no futuro contra o Trump, contra o Netanyahu também, contra os próprios militares americanos. Os militares americanos têm muita restrição a um ataque direto. Eles estão cometendo crimes de guerra sob ordens da presidência. Agora, eles têm seus protocolos. Os militares americanos sabem quais são as leis da guerra, direito humanitário, não é? E eles têm muita preocupação de serem individualmente, né, chefes militares processados por infração às leis da guerra, por crimes de guerra, né? Como militares brasileiros foram processados na lei nacional por golpismo. O golpismo é um atentado contra a Constituição, contra o regime democrático de direito no Brasil, e você tem hoje militares presos no Brasil, não é? Então, há diferentes formas de punição por crimes de guerra, crimes políticos, crimes constitucionais, não é? O Trump tem vários crimes constitucionais nos Estados Unidos, a Suprema Corte já, retirou o seu poder de impor tarifas unilaterais a outros países, ele está fazendo por outras formas, outros mecanismos legais, mas ele pode vir a ser processado nos Estados Unidos. Inclusive, a possibilidade de um impeachment contra ele na emenda 25 dos Estados Unidos, não é? Se ele for declarado incapaz, o vice-presidente assumiria, não é? São diferentes possibilidades e acredito que o direito internacional, o direito constitucional, de alguma forma devem prevalecer contra esses transgressores, não apenas do direito internacional e dos princípios constitucionais de cada país, mas contra a própria ética, contra a moral.
contra o respeito à propriedade e à vida. Paulo, só para a gente poder finalizar, né? Porque senão ficaria aqui conversando com você horas e horas, porque nós temos assunto.